Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção do capítulo Eletrosfera do Átomo, tá? Então, a gente vai corrigir aqui alguns conceitos do exercício, tá? Eu vou até pôr aqui, porque a gente vai precisar disso aqui. Opa. Aí. Bom, primeiro, nesse capítulo Eletrosfera do Átomo, a gente está falando, na verdade, da distribuição eletrônica, que nada mais é do que utilizar o diagrama de Linus-Pauling, né? Ó, a gente vai utilizar o diagrama de Linus-Pauling para distribuir os elétrons na maneira com que eles são colocados nas camadas da eletrosfera que ficam em volta do núcleo. Então, vamos entender o conceito. Qual é o número máximo de elétrons que podemos colocar em cada camada? Esse conceito é fácil, ó. A gente tem aqui o núcleo atômico e as camadas eletrônicas, certo? Gente, eu não vou conseguir desenhar. Deixa eu ver se eu consigo aproveitar aqui os recursos do tablet. Então, vamos lá. Um núcleo positivo e as camadas. Opa. As camadas da eletrosfera. Nossa, gente. Deixa eu pegar melhor aqui. Que difícil fazer isso. Que horror. Deixa eu ver se eu consigo copiar e colar. Consigo. Ó. E aí a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Precisa de mais uma camada. Vamos deixar elas menores. E pegar a última. E colar. Pronto, 7 camadas eletrônicas. Então vamos lá. O que é importante para nós saber? Essas camadas, vocês conhecem elas por vários nomes, mas vocês conhecem tanto por camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quanto por camada K, L, M, N, O, P e Q. E cada camada dessa comporta uma quantidade máxima de elétrons. E como que a gente vê isso? A gente vê aqui pelo diagrama. Ó. Na camada 1, só existe o subnível S. E no subnível S, só cabem 2 elétrons. Portanto, nessa camada K aqui, cabe no máximo 2 elétrons. Na camada L, a gente já consegue ter mais um subnível. Ó. Se vocês verem aqui, ó, na camada L, a gente tem tanto o subnível S quanto o subnível P. Então, a gente consegue ter um total de 8 elétrons. Na camada M, a gente tem o subnível S, o subnível P e o subnível D. A gente consegue ter um total de 18 elétrons. Na camada N e camada O, a gente tem todos os subníveis que existem, porque existem esses 4 subníveis. Então, a gente consegue ter 32 elétrons em cada uma dessas duas camadas. Na penúltima camada, camada P, a gente tem até o subnível D, então volta a ter 18 elétrons. E na última camada, a gente tem 8 elétrons. Então, essas são as quantidades, ó, 2, depois 18, depois duas camadas com 32 elétrons. Deixa eu ver aqui, 2, 18. Ah, não, a segunda é 8, falei errado aqui, ó. 2, 8, 18, depois duas camadas com 32 elétrons. A outra volta a ter apenas 18 e a outra apenas 8. E isso tudo é por conta dos subníveis que nós temos em cada camada, certo? Então, é como se cada camada tivesse mais espaços para eu encaixar elétrons, certo? E é apenas isso. Então, para vocês responderem, não tem grandes segredos. Agora, aqui ele está fazendo uma pergunta importante. Diferencie camada de valência
de subnível mais energético. Então, primeiro vamos definir. Valência é o número de elétrons na última camada do átomo. Essa última camada a gente denomina camada de valência. Mas a valência é a quantidade de elétrons que estão nessa última camada. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de por que a camada de valência nem sempre é a que tem o subnível mais energético, ou seja, os elétrons de maior energia daquele átomo. Então vamos lá, vamos iniciar a distribuição eletrônica. Toda distribuição eletrônica é assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, ó, até aqui a gente consegue observar uma regularidade na distribuição eletrônica. Todos os elétrons da camada 1 estão distribuídos, todos os elétrons da camada 2. Aqui nós temos os elétrons da camada 3, do subnível S e do subnível P, e aí a gente vem para 2 elétrons distribuídos na camada 4. Mas aí, se a gente for fazer uma próxima distribuição eletrônica, qual que é o próximo orbital? É o 3D10. Então, ó, vamos dar um exemplo. Eu vou fazer aqui a distribuição 3D5. Então, vamos descobrir qual elemento é esse? Eu tenho aqui, ó, 2 mais 2. 2 mais 2 elétrons. 4 mais 6, 10 elétrons, até aqui. Depois, mais 2, mais 6, 8, mais 2, até aqui eu tenho mais 10 elétrons. Então, já são 20 elétrons. E aí, aqui eu tenho 5 elétrons. Então, esse átomo é o átomo que tem número atômico 25. Vamos ver quem ele é? Vou abrir aqui para vocês. Deixa eu ver. Ver se não vai travar meu computador de novo. Travou, gente. Espera aí só um minutinho. Tabela periódica. O número atômico 25, ó, é o manganês. Então, por que eu fiz isso? Para vocês entenderem que se eu tiver a distribuição do átomo eletrônica, eu consigo saber quem ele é de fato. Então, o manganês tem essa distribuição eletrônica. E aí, se eu fazer essa pergunta referente ao manganês, qual é a camada de valência dele? A camada de valência dele, deixa eu só pegar aqui, é a camada 4. Porque, ó, das camadas representadas aqui, então, a camada de valência é a camada 4. Se eu perguntar qual é a valência do manganês, na camada 4, eu tenho o subnível S com 2 elétrons nele. Então, ó, essa é a minha última camada. Quantos elétrons eu tenho nela? Esses 2. Então, a valência do manganês é de 2 elétrons. Ou seja, no manganês, quais elétrons fariam ligação? Apenas esses 2. Mas qual é o subnível mais energético? O subnível mais energético é sempre o último a ser ocupado. Então, quando eu fiz a distribuição eletrônica, o último orbital que eu coloquei elétron não foi o 3D? Portanto, o subnível mais energético é o subnível. Subnível mais energético é o subnível 3D5. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido como que eu diferencio valência, camada de valência e subnível mais energético. Agora ele está pedindo aqui para a gente fazer a distribuição eletrônica do selênio e do Y, que eu não lembro se é o itérbio ou o ítrio. Vamos ver aqui. Travou o computador de novo. Vamos ver.
Eu vou até buscar aqui, ó. Gente, minha tabela periódica tá travando no meu computador. Que legal. Por falar nisso, não esqueçam tabela no dia da prova, hein? Vamos lá. Bom, enfim, depois vocês procuram aí. Como que eu vou fazer a distribuição eletrônica do selênio? Então, eu vou começar assim, ó. Vocês vão pegar, para vocês fazerem a distribuição eletrônica, vocês vão pegar aqui a ordem que se lê. Gente, isso aqui é indispensável estar na consulta de prova de vocês. Indispensável, tá? Vocês vão copiar, simplesmente copiar, contando o número de elétrons, ó. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6. Então, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Até aqui, eu distribuí 10 elétrons. 3s2, 3p6, 4s2. Então, ó, 2 mais 6, 8, mais 2, 10. Aqui eu distribuo mais 10 elétrons. Aí eu vou continuar. O próximo é o 3d10. Então, aqui eu distribuo mais 10 elétrons. Então, até aqui, eu distribuí 30 elétrons. Como o número atômico é 34, eu vou para o próximo orbital. O próximo é 4p6. Mas eu não preciso de 6, eu preciso só de 4. Então, eu vou terminar com a quantidade que eu preciso. Então, qual é a valência do selênio? A valência são os elétrons da última camada, certo? A última camada é a camada 4. Ó, camada 4. Na camada 4, eu tenho 2 elétrons aqui no 4s2 e 4 no 4p4. Então, a minha valência é 6 elétrons. Qual é o subnível mais energético? É o último a ser... é o último a ser ocupado por elétrons. Então, o meu subnível mais energético, subnível mais energético é o 4p6, porque 4p4, porque foi o último a ser ocupado por elétrons. Para o ítrio, a distribuição eletrônica segue muito parecida com o selênio, né? Então, vou até passar isso aqui para cá, ó. E vou copiar a distribuição eletrônica, porque eu não sou besta. Por que eu vou fazer tudo de novo, né? Ó. Opa, ele copiou ali também. Vamos lá. A gente tem aqui copiar, colar, ó. Mas agora não é mais selênio, agora é o... Agora é o ítrio. E o número atômico é 39, aqui era 34. Então, eu parei no 4p4 com 39 elétrons distribuídos. Mas, na verdade, era 4p6, né? Então, até aqui, ó, eu tenho até o 3d10, eu tenho 30 elétrons. Para 39, eu vou 4p6, 36. O próximo é 5s2, então, ó, 5s2. E o próximo seria 4d10, mas só falta um elétron para eu distribuir, porque até o 5s2, ó, eu distribuo 38. Então, eu vou colocar 4d1. Então, qual é a valência? Valência é a última camada. Portanto, a camada 5. Na camada 5, eu tenho 2 elétrons. Então, a minha valência é 2 elétrons. E o meu subnível mais energético é o 4d1. Ok? Deixa eu tirar isso aqui e levar para lá. Apagar aqui. Vamos lá. Aqui, galera, essa questão, ó, ela fala de spin. Eu não vou fazer porque eu não falei de spin com vocês. Também não vou colocar na prova. Deixa eu ver alguma outra. Não temos. Deixa eu ver. Não, é só essas 2 páginas mesmo. E é isso, gente. Distribuição eletrônica. Para nossa prova, vocês não precisam saber
de mais que isso, tudo bem?